Meus amados irmãos, você que está aí na sua casa agora, se prepare para o nosso culto online da Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz. Vamos adorar a Deus, vamos celebrar o seu nome, porque Ele é grandioso, Ele é o Deus forte, o El Shaddai, sempre presente na nossa vida. E que Deus te abençoe nesse culto da nossa igreja. Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, tudo governa. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa noite, mesmo nesse tempo de crise, para declarar que o Senhor é Deus, que as nossas vidas estão nas Suas mãos e que o Senhor é o governador máximo de todas as coisas. Nós confiamos em Ti, nós depositamos a nossa fé em Ti. E ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, produto na vide, nós nos alegraremos no Senhor. Louvado seja o Teu nome. Que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Você possamos estar sempre nos alegrando no Senhor, o nosso Deus, maravilhoso Deus. Seja bem-vindo ao nosso culto online, aqui pelo Facebook, e que você possa receber esse culto em sua casa como se estivesse realmente participando, realmente vivendo, experimentando essa bênção que a nossa igreja está proporcionando para você, viu? Deus te abençoe. Aqueles avisos de sempre, importantes para a gente dar para os irmãos. Você sabe que o nosso culto é em casa agora, você liga aí o seu computador, seu celular e tudo mais, cultua a Deus com a sua família em casa, e de segunda a sábado você nas redes sociais, com a sua célula, se encontrando, revendo, e a gente não sabe até quando isso vai durar, ok? Nosso desejo é que essa transmissão fique cada vez melhor para abençoar a sua vida, tá? Eu quero passar para você aí algumas fotos, só para relembrar a experiência que nós já tivemos, né? Aqui estão as fotos do Tadel, da Rede Gideão. Que momento especial a rede passou planejando, a Rede Shekinah, nossas irmãs, liderando tantas células, né? Também nos seus planejamentos, a Rede Dínamos ali, a nossa juventude, procurando trabalhar e planejar para a honra e glória de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero passar um pequeno vídeo, mas antes desse vídeo, nós vamos ter um momento de oração. E na verdade não, é o vídeo mesmo, nós vamos passar agora para as nossas crianças serem edificadas, né? Um vídeo sobre a Páscoa. Crianças, tudo bem? Hoje eu estou aqui nesse domingo de Páscoa para contar uma história para vocês. É a história da verdadeira Páscoa. Então reúne toda a sua família aí para vocês ouvirem essa história e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Um dia, Jesus foi a Jerusalém com seu jumentinho. Todos juntaram ramos de árvore e os levantaram. Eles jogavam suas roupas no chão. Hosana, Hosana é o Filho de Deus. Então, na última noite com os seus amigos, ele fez uma refeição com eles. Eles comeram a última ceia e Jesus pediu que se lembrassem dele toda vez que fizessem aquela ceia. Jesus foi ao jardim orar, o Getsêmani, mas os discípulos caíram no sono junto com o jumentinho. Depois que Jesus orou, ele foi preso. Os soldados eram muito maus. Jesus disse que ele era o Filho de Deus e os soldados não gostaram nadinha disso. As pessoas ficaram com tanta raiva que colocaram Jesus na cruz. Sua mãe e seus amigos ficaram muito tristes porque eles o amavam. Jesus morreu porque queria perdoar os nossos pecados. Eles tiraram Jesus da cruz e o levaram para uma caverna
que tinha uma pedra bem grande para que não pudesse sair dali. No sábado, eles estavam muito tristes e muito assustados. No domingo, foram dar uma olhada em Jesus e viram que ele não estava mais lá. O túmulo estava vazio. Um anjo disse às mulheres que Jesus havia ressuscitado. As mulheres foram correndo avisar os discípulos, mas eles não quiseram acreditar. Jesus apareceu na sala e todos ficaram felizes e surpresos. Eles ficaram tão felizes que passaram um mês se encontrando. Depois de se divertirem bastante, Jesus subiu ao topo da montanha e se despediu dos seus amigos. Ele disse: "Eu vou voltar. Enquanto isso, fale de mim para todo mundo." No céu, e os discípulos contaram para todo mundo que Jesus os perdoaria para sempre. Então, crianças, vocês ouviram a história? Ela fala da verdadeira Páscoa, né? Que Jesus, né, ele morreu numa cruz para nos salvar. Ele morreu para perdoar os nossos pecados, porque nós somos pecadores. Então, ele morreu numa cruz. Mas ele não ficou morto, né? Vocês viram o que aconteceu? Aquele túmulo, né, que colocaram Jesus, ele estava vazio. Jesus, depois de 3 dias, ele ressuscitou. E, veio, né, ele ressuscitou, voltou aqui e nos salvou, né? Ele morreu na cruz, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Então essa é a verdadeira história da Páscoa, né? Não é chocolate, não é nada disso. É que Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, mas ao 3º dia ele ressuscitou, tá bom? Então que vocês possam guardar essa mensagem da Páscoa no coração de vocês. E eu vou deixar para vocês, né? Para os seus pais lerem para vocês. Quem sabe ler já pode ler. No livro de Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, que vocês possam guardar no coração de vocês a mensagem da verdadeira Páscoa, que foi que Jesus, ele morreu por nós na cruz para nos salvar. Mas ao 3º dia ele ressuscitou e hoje ele está vivo nos nossos corações, tá bom? Que vocês possam guardar essa mensagem e falar do amor de Deus para todos que estão ao nosso redor, tá bom? Um abraço, um beijo para todos vocês. Amém. Nosso desejo é que as crianças tenham também a oportunidade de estar com as famílias aí na sala, aí cultuando a Deus. Então nós vamos tentar, com o nosso Ministério Infantil, colocar pequenos momentos infantis no nosso culto. Vamos agora parar um pouquinho para orarmos ao Senhor, em nome de Jesus. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim." Você tem dúvidas disso? Esse é o momento, gente. É o momento de nós clamarmos ao nosso Deus, em nome de Jesus, para que as coisas realmente aconteçam diferente do que está acontecendo. É a hora de nós falarmos com Deus, colocarmos diante dEle as nossas lutas, as nossas dificuldades, aquelas coisas que estão vindo de encontro ao nosso coração, que tem tentado tirar a nossa paz. Jesus é o caminho. Eu creio que ninguém tem dúvidas disso, porque ainda que o homem tente procurar meios para poder terminar com tudo isso que está acontecendo, só Jesus pode nos dar segurança, nos dar paz e trazer cura, não só para a nossa nação, como todas as nações, por todo o mundo. Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa solução. Eu queria convidar você que está aí no seu lar. Eu não sei a dificuldade que você está passando,
mas eu queria te convidar a colocar diante de Deus agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem tentado tirar a tua paz e de repente está te levando até o desespero. Ore comigo agora. Eu não sei se você pode, aonde você está, você pode fechar os teus olhos, mas se você puder, pense agora só nele, naquele que pode te ajudar a resolver todos os teus problemas, seja eles quais for, Jesus é a solução. Vamos orar juntinhos? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, ó Deus, para te clamar por misericórdia, Deus. Ó Senhor, tu tens visto, Senhor, as dificuldades dos teus filhos, Senhor. As lutas, Pai, que nós temos enfrentado nos dias de hoje, Senhor. Mas nós sabemos que tu és o Deus da solução. Tu és o Deus da nossa esperança. O Deus da nossa salvação. Senhor, ainda que muitos procurem outros caminhos, Senhor, para resolver toda essa pandemia, Senhor, procurar cura, nós sabemos que só o Senhor pode resolver tudo isso. Ó Deus, em nome de Jesus, eu venho te clamar agora também pelas famílias, Senhor. Ó Pai, nós vemos que muitas pessoas já estão desesperadas. Senhor, as contas estão chegando, Senhor. Ó Deus, o mantimento já está acabando. Senhor, as crianças já pedem biscoito e não há na despensa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que Tu és Jeová Jirê, o Deus provedor, e eu humildemente venho clamar, Pai, eu venho interceder pelos meus irmãos em Cristo, por cada pessoa que está atenta, Senhor, a esta oração, está clamando junto comigo nesta hora, Deus. Entra com providência, Pai. Na Tua palavra diz que o justo não mendigará o pão, e nós cremos, Deus, na Tua palavra, na Tua promessa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha trazer paz para os corações nesta hora, Senhor. Venha trazer tranquilidade, venha trazer equilíbrio, Deus, para cada um. Ó Deus, não deixe que ninguém chegue ao desespero, Senhor. Já tem pessoas tentando tirar suas próprias vidas, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, nesta hora, que o Senhor possa estar visitando os leitos de hospitais, meu Senhor. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Senhor, vá de encontro, Senhor, com a enfermidade de cada um, seja ela qual for, Senhor. Ó Deus, tem muita gente sofrendo nos hospitais, com AIDS, Senhor, com câncer, pressão alta, diabetes, Senhor. Tem tantas pessoas sofrendo, Deus, com tantas enfermidades, Deus. Eu te peço, Pai, visita cada um nesta hora. Ainda, Senhor, que precisem de médicos e enfermeiros, Senhor. Mas Tu és o médico maior, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és aquele Deus que está acima de todas as coisas, Pai. Ó Deus, eu te peço, Senhor, visita, Senhor, o nosso governo, as nossas autoridades, Senhor, que eles possam se unir para encontrar um meio, Senhor, de trazer paz para a nossa população, para a população mundial, Pai, que sofre tanto, Senhor, com tudo isso que está acontecendo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, sara esta nação, Senhor. Sara, só Tu podes fazer isso, meu Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, colocamos diante do Senhor todas as lutas, todas as nossas dificuldades, necessidades, e nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus que pode resolver todas as coisas. Por isso, Senhor, nós já te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Ainda, Senhor, que os homens falem, Senhor, coisas contrárias, nós sabemos que Tu és Deus e Tu podes fazer, num piscar de olhos, tudo isso mudar. E é nesse Deus que nós cremos, Senhor. É nesse Deus que nós vamos confiar e nós vamos acreditar até o final de nossas vidas, Senhor. Senhor, mas em tudo
eu te peço que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, Senhor. Se for para nos alertarmos, Senhor. Se o Senhor quer falar alguma coisa com o povo, com a nação, com o mundo, ó Pai, que todos possam neste momento entender essa mensagem, se achegar a Ti e reconhecer que Tu és Deus, Tu és o Deus do universo, Tu és o Deus criador de todas as coisas, que eles possam reconhecer no Senhor, aquele em que vai ajudar a resolver toda e qualquer situação. Senhor, eu te peço, visita esta pessoa, Deus, que nesta hora está ouvindo esta oração, este clamor, está te pedindo por misericórdia, Deus. Visite a cada um e que breve, Senhor, nós possamos dar o brado de vitória em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, te entregamos a nossa vida, a vida da nossa igreja, dos nossos familiares. E queremos te dizer mais uma vez, Senhor, Tu és o Deus. Tu és o Deus, sara, Deus, sara essa nação e mostre, Senhor, ao mundo verdadeiramente quem Tu és. Eu oro e já te agradeço por tudo, meu Pai, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Amém, louvado seja Deus, que a graça de Jesus seja conosco e que esse tempo seja bem aproveitado para a oração, é uma grande oportunidade. Queremos falar um pouco de contribuição. Eu quero agradecer os irmãos que têm podido contribuir, transferindo para a conta da igreja, via internet, o seu dízimo, a sua oferta. Quero agradecer aqueles que também têm podido passar aqui pelo templo, em alguns horários apenas que a gente está abrindo, e depositado no gasofilácio. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Está aí na sua tela, você está vendo aí, a conta da igreja no Banco Itaú, agência 0402, conta 277362, e o CNPJ da igreja, caso você precise para fazer o cadastro da igreja. Também o nosso horário aqui no templo, segunda, quarta e sábado pela manhã, terça e sexta à tarde, de 2 às 6, e quinta, um pouquinho mais tarde, de 2 até às 9 da noite. Esses são os horários que você pode passar por aqui para deixar a sua contribuição. Temos ajudado algumas famílias, temos ajudado algumas pessoas, e se esse tempo se estender um pouco mais, com certeza vamos ter que socorrer alguns irmãos emergencialmente. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pega agora aí a sua Bíblia, mesmo aí na sua casa, seu celular, abre aí o aplicativo da Bíblia, a sua Bíblia de papel, pega aí, vamos falar juntos aí, vamos lá. Essa é a minha Bíblia, a palavra de Deus, o alimento da minha fé, a lâmpada para os meus pés, a luz para o meu caminho, o martelo que me quebra, o fogo que me queima. Eu abro o meu coração para receber e praticar as suas verdades sagradas em casa, no culto e na célula. E que Deus me ajude. Aleluia! Abre aí a sua Bíblia em Lucas 22, onde temos o registro da Páscoa, da celebração da ceia. É a terceira Páscoa que Jesus celebra, e nessa terceira, ele de certa forma a utiliza para ministrar a ceia do Senhor, o que nós os evangélicos fazemos até hoje, há 2000 anos, a ordenança da ceia do Senhor, o batismo e a ceia. E eu queria ler com vocês de 14 a 30, Lucas 22, de 14 a 30, diz assim: Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhe disse: Como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho,
deu graças a Deus e disse: peguem isso e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros: quem seria o traidor? Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: os reis desse mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu dou a vocês também o mesmo direito. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Louvado seja Deus, aleluia. Meu amado irmão, é a primeira Páscoa do isolamento. Que momento diferente a gente vai estar vivendo. É a primeira ceia também, que não vai ter ceia no nosso caso. E eu quero dizer para vocês uma coisa especial. A Páscoa começou lá atrás no Egito, quando Deus libertou o seu povo, que já estava uns 430 anos, de uma certa forma, preso na terra do Egito. E lá no início não era prisão, era alegria, crescimento, fartura, mas no meio do caminho as coisas desandaram. Deus, na sua soberania, deu algumas pragas para que o faraó e os egípcios libertassem o seu povo. E a última delas, a 10ª praga, foi a pior de todas, foi a morte dos primogênitos. Para que o povo de Israel não sofresse nada dessa praga, Deus fez com que eles matassem um cordeirinho, cada família um cordeirinho, um cabritinho, e pudessem pegar o sangue daquele animalzinho de 1 ano, novinho, e pintasse os umbrais da porta pelo lado de fora, para que o anjo da morte não passasse por ali. Olha o que diz o texto bíblico daquela época, lá em Êxodo capítulo 12, diz assim: quando nossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Páscoa é isso, passar por cima. E Jesus aqui pega essa celebração judaica já de muitos anos e estabelece agora a ordenança da ceia do Senhor no pão e no vinho que ali estavam presentes naquele jantar. E que lições a gente aprende aqui em Lucas 22 a respeito dessa Páscoa, dessa ceia do Senhor? Olha, a primeira lição é que Páscoa lembra que o Evangelho é repartir. É interessante que o Evangelho de João registra 3 cenas de Páscoa na vida de Jesus.
A primeira cena está lá em João capítulo 2. O que acontece antes dessa Páscoa é que Jesus entra no templo, lembram? Aquela ocasião que ele pegou o chicote e expulsou todos os vendedores, os ambulantes, aquela bagunça que estavam fazendo no templo. Jesus fez isso na primeira festa da Páscoa, João capítulo 2. Depois vem João capítulo 6, a segunda Páscoa de Jesus. E é interessante que antes dessa segunda Páscoa, nesse contexto, Jesus se apresenta como o pão da vida. Olha que interessante. Ele multiplica os pães para 5.000 homens, pães e peixes. Olha que interessante. Jesus está ali trabalhando, preparando o coração das pessoas para aquilo que viria daqui a pouquinho na terceira Páscoa, que foi o texto que nós lemos. Diz o texto bíblico lá em João capítulo 6, então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida verdadeira, meu sangue é bebida verdadeira, e quem come a minha carne e bebe meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. Olha só, na segunda Páscoa, o que Jesus já está falando? Comer a sua carne, beber o seu sangue. É toda uma preparação, ele purifica o templo. Ele agora se apresenta como o pão que deve ser comido, como o sangue ou o vinho que deve ser bebido. E chegamos então à terceira Páscoa, que é registrado em João, capítulo 11, 12, 13, e aqui também em Lucas, capítulo 22, onde de fato agora, Jesus parte o pão e reparte entre seus discípulos, pega o cálice e reparte entre seus discípulos, ensinando para a gente que Páscoa lembra que o Evangelho é repartir. Eu e você comemos um pão que foi repartido, eu e você bebemos um vinho que foi repartido, meu amado irmão. Mas não é só para ficar para nós, é para continuarmos repartindo. Jesus parte o pão, dá para o discípulo, ele parte, dá para o outro, ele parte, dá para o outro. Jesus pega o cálice, e a gente não faz mais isso, né? Mas o outro pega e bebe, o outro pega e bebe, aquele mesmo cálice, ele é repartido com todos, costume daquela época. E é interessante que esse negócio de Páscoa, de cordeiro, de repartir, de sacrifício, isso já vem, há muitos anos atrás. Por exemplo, Abel, filho de Adão e Eva, ele era criador de ovelhinhas, era pastor de ovelhas, e ele ofereceu a Deus o melhor do seu rebanho. Outra cena do Velho Testamento, já antes da Páscoa, mas que traz também essa ideia de oferecer, de repartir, foi com Abraão. Abraão teve o filho Isaque, o filho da promessa, e Deus pede que Abraão lhe oferecesse seu filho em sacrifício. E quando o fato ia ser consumado, meu irmão, Deus grita lá: não precisa, meu filho, agora eu sei que você teme a Deus. Naquele momento eles veem um cordeiro, um carneiro, uma ovelha, seja lá, estava presa lá no arbusto, e ele ofereceu aquele animal em sacrifício ao Senhor. Deus proverá e proveu aquilo que o povo precisava. Deus está mostrando agora nessa última Páscoa que Jesus é o seu cordeiro que ele provê, que Jesus é aquilo que João Batista falou lá atrás: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus aqui se apresentando como o Cordeiro de Deus, que não é só para mim, que não é só para você, mas que é para todo mundo.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele deve ser repartido por todo o mundo. Nós estamos nessa época aí de coronavírus, e está uma luta, uma campanha em tudo que é laboratório desse mundo, para encontrar uma vacina. Suponhamos que um laboratório brasileiro, a Fiocruz, por exemplo, seja o primeiro a descobrir uma vacina eficaz contra o coronavírus. O que nós pensaríamos desse laboratório se eles não repartissem isso com o mundo? O que nós pensaríamos desse laboratório se eles quisessem ficar só para eles, para quem lá trabalha? Se eles quisessem ficar só no máximo para o nosso povo, o povo brasileiro, o que o mundo ia pensar de nós? O mesmo é com a Páscoa, o mesmo é com o Evangelho. Ela nos lembra que o nosso Evangelho é para ser repartido, ele não pode ficar só para nós, ele não pode ficar só em nós, ele foi feito para seguir através de nós. Louvado seja Deus! Mas o texto mostra ainda uma segunda lição. A Páscoa lembra que Evangelho é repartir, sim, mas a Páscoa também lembra que Evangelho é servir. Você viu ali na leitura do texto que em dado momento, Jesus disse que havia um traidor no meio daquele grupo de 12 discípulos, 12 apóstolos. E nesse contexto de traidor, os discípulos já preocupados ali, quem deve ser o traidor, será que sou eu, aquela coisa toda. Nesse contexto, nessa situação, os discípulos começam uma segunda discussão, que não dá para entender porque fizeram isso. Quem seria o maior? Talvez estivesse olhando bem, se é um traidor aqui, esse é o menor, e eu sou melhor do que ele. Não, eu sou melhor. E no meio daquele jantar, quem sabe um não pegou um pedaço de pão melhor, um não pegou lá alguma coisa melhor. Que coisa! E estavam fazendo isso na frente de Jesus, gente, na presença do mestre, discutindo quem era o maior, quem era o melhor. Aí Jesus toma a palavra e cita duas ilustrações. Uma, ele fala dos políticos daquela época. Ele diz que os políticos eram ali chamados de amigos do povo, os benfeitores do povo. E quantas vezes a gente sabe, essa situação é bem delicada, né? Porque a benfeitoria deles é sempre visando eles primeiro, depois eles atendem o povo com certeza. Jesus usa uma segunda ilustração, a ilustração do jantar. Aquele que come e está à mesa é mais importante do que o empregado, aquele que serve. E no meio dessas duas ilustrações, Jesus se apresenta como aquele que serve. Jesus se apresenta não como o que é mais importante, ou o que é o governante, mas como aquele que serve, mostrando para a gente que esses são os verdadeiros amigos do povo, esses são os verdadeiros benfeitores, são aqueles que servem. E é interessante que uma palavra que aparece aqui sobre servir, é a palavra diácono, que pode até ter entendida como o garçom, aquele que está servindo. Meu amado irmão, Páscoa lembra que Evangelho é servir. Jesus já havia ensinado isso, lembram? Lá em Mateus capítulo 6, olha o que diz a Bíblia: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar a um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus, também servir o dinheiro. Lá em Mateus 20, Jesus ainda disse: quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. É interessante, você já deve ter reparado aqui na nossa igreja, toda vez que a gente vai ter a ceia do Senhor, nos primeiros domingos, a gente convida os líderes de células para servirem a ceia. Já reparou isso?
O que a gente está mostrando? O que a gente está ensinando com essa atitude? A gente está ensinando exatamente isso, que liderança é serviço, ser líder é ser servo. O Evangelho nos ensina isso. Eu e você participamos desse Evangelho, e eu e você temos que aprender a servir. Observa ainda que Jesus, quando ministra aqui a Páscoa e a ceia, ele diz para que a gente fizesse isso. É quase que uma ordem. A prática deveria ser contínua, a igreja devia estar sempre celebrando a Páscoa, e toda vez, ou a ceia do Senhor, toda vez lembrando que Evangelho é servir. Eu e você precisamos estar servindo. Páscoa lembra que Evangelho é repartir. Páscoa lembra que Evangelho é servir. Mas há uma última lição no texto para nós. A Páscoa ainda lembra que Evangelho é vitória final. Olha os dois últimos versos que nós lemos aqui em Lucas 22. Eles dizem assim: por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meu amado irmão, tremendo! Vitória final! E nós estaremos numa posição de juiz, aleluia! Comendo aquele banquete celestial. Como é que vai ser? Eu não sei. Eu sei que vai ser tremendo. Isso me faz lembrar, sabe de quê? Me faz lembrar do Salmo 23. Lembra lá o finalzinho do Salmo 23? Ele diz assim: preparas o banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Evangelho é vitória final, vitória sobre a morte, vitória sobre o inferno, vitória sobre as hostes da maldade. É a vitória que Jesus nos garante, quando a gente até a lembra na ceia do Senhor, porque a gente faz isso até que Ele venha, diz a Escritura Sagrada, até que Ele venha. Meu amado irmão, ressurreição, vitória, vida eterna, quanta coisa boa a ceia ainda nos lembra, a Páscoa ainda nos lembra. Eu tenho citado aqui alguns eventos de alguns filmes, e nesse tempo de ficar tanto em casa, a gente acaba vendo mais alguns filmes, né, irmão? E naqueles filmes lá do passado, a gente nota que quando os adversários se enfrentavam, eles tentavam derrubar a bandeira do outro, tomar a bandeira do outro e hastear a sua própria bandeira. E isso era comum nos filmes e nas guerras antigas. E é interessante que eu e você, quando criança, tínhamos uma brincadeira chamada bandeirinha. O adversário tinha as bandeiras dele, a gente tinha a nossa. O objetivo era pegar a bandeira do adversário. Meu amigo, minha amiga, Jesus fez exatamente isso. Ele pegou a bandeira do adversário. Diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus pegou a bandeira do adversário. Foram 3 dias de batalha, ficou aparentemente morto 3 dias, mas esse foi o tempo de batalha para ele ir lá e pegar a bandeira do adversário, as chaves da morte e do inferno, e trazer para dizer agora para todo mundo: eu
Eu sou o vencedor. E a Bíblia diz, vimos em Romanos 8, lembra? Que com Ele nós somos mais que vencedores. Meu amigo, na Páscoa, naquela época, desde o passado, eles usavam, além do pão, além do vinho, eles usavam ervas amargas. Pode ser que em alguns momentos, eu e você, experimentemos as ervas amargas, os momentos de luta, os momentos de dores, os momentos de conflitos, os momentos de dificuldades. Mas esse é o tempo da batalha. Isso não significa de modo algum a derrota final, porque a vitória final já nos está garantida. Meu amado irmão, observa que nessa última ceia, na última Páscoa, Jesus está prestes a morrer, a ir para a cruz, a sofrer a chicotada, a coroa de espinho, aquilo tudo que você já sabe. E ele, quando pega o pão para partir, sabe o que é que ele faz? Ele dá graças. Quando ele pega o vinho que simboliza lá o seu sangue que será derramado, ele dá graças. Não é à toa que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Até no momento das ervas amargas, até no momento das dores, porque a vitória final, você pode estar passando aí a sua amargura, você pode estar passando aí a sua dor, você pode estar passando aí a sua luta. Lembra nessa Páscoa a doçura da vitória de Jesus. Não é só a doçura do bombom, do ovinho de Páscoa, isso aí é capitalismo puro, mas é a doçura do poder do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome. Páscoa lembra, sim, que evangelho é repartir. Páscoa lembra, sim, que evangelho é servir. E meu amado irmão, Páscoa lembra que evangelho é a vitória final. Eu quero encerrar aqui com uma ilustração. Eu tenho aqui um cálice e um pão, simbolizando exatamente aquilo que Jesus fez com seus discípulos. É claro, o cálice dele era diferente, o pão dele era diferente, mas Jesus tomou o pão e o repartiu entre eles, tomou o cálice e deu para seus seguidores. E a minha pergunta para você agora, meu filho, você já recebeu Jesus na sua vida? E se a sua resposta é sim, você já recebeu Jesus em sua vida, eu te pergunto, você está repartindo Jesus com aqueles que ainda não o receberam em sua vida? Você está repartindo Jesus com quem precisa? Você está servindo como mãos de Jesus nesse mundo, como pés de Jesus nesse mundo, como olhos, ouvidos, sorriso de Jesus nesse mundo? Esse é um tempo da gente refletir, meu amado irmão. Esse é um tempo da gente perceber que eu e você temos tudo a ver com a Páscoa, com o evangelho que deve ser repartido, o evangelho que se expressa em servir e o evangelho que nos leva a sermos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor, e que eu e você participemos dessa Páscoa, desse evangelho, do jeito que a Bíblia ensina para nós. Deus te abençoe. Nós queremos agora colocar aqui ao final alguns recados de alguns líderes da igreja,
para abençoarem sua vida e para mostrar para você que a liderança está ligada, está conectada, não está se esquecendo da comunidade, do corpo de Cristo, a Igreja Batista aqui de Oswaldo Cruz. Logo depois, você vai ter aí também a gravação da aula da ECAD com o nosso professor Jefferson Batista, tá bom? Deus abençoe você, que tenha sido bom para edificar a sua vida esse culto online. Deus te abençoe. A graça e a paz de Jesus, irmãos. Muitas saudades da nossa igreja, mas creio que em breve estaremos todos juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aqui em 2 Coríntios 3, 8 diz: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Então, assim, que possamos descansar no Senhor, nas promessas que Ele tem para a nossa vida, e que notícias nenhuma venha desesperar o nosso coração, venha tirar a nossa paz, que está somente em Cristo Jesus. Que todos possam ter um domingo abençoado na presença do Senhor. Amém. Em Filipenses 4:6, a palavra do Senhor diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Amém. Temos vivido tempos muito difíceis, mas o recadinho que nós queremos trazer para vocês é que não fiquem ansiosos. Deus pode trazer paz em meio a esse caos que nós temos vivido. Levem a Deus os seus pedidos de oração, as suas súplicas e gratidão. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau! A paz, meus irmãos. Estamos aqui na quarentena, com muita saudade de todos vocês, saudade da minha igreja, mas agora estamos passando por esse momento difícil e estamos orando e pedindo a Deus para que tudo isso venha passar, e logo vai passar, porque o nosso Deus está no controle. Ele diz na palavra dele em Josué: seja forte e corajoso. Meus amados irmãos, tudo isso vai passar. É só a gente colocar os nossos joelhos no chão, orar, que tudo isso vai passar em nome de Jesus. Eu peço a Deus que Ele já está agindo, que o Senhor continue agindo, para que venha sarar a nossa nação, para que Deus venha estar sarando o mundo inteiro, né, meus irmãos? Que é muitos países que estão passando pelo mesmo momento que nós estamos passando. Mas não vamos desanimar, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos ajudar os nossos irmãos, que vai passar em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. A palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que são dias difíceis, mas tem cooperado para o nosso bem também. Então que você aproveite esse tempo para buscar o Senhor, para adorá-lo, para crescer em intimidade com Ele, porque eu sei que são dias difíceis, dias de reclusão, mas são dias também de adoração, dias onde devemos adorar, exaltar e glorificar o Senhor. Então busque enquanto pode achá-lo, invoque enquanto está perto, aproveite esse tempo que o Senhor tem preparado para cada um de vocês, para cada um de nós, para nos aproximarmos mais dele, para termos mais intimidade, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer através de nós nas nossas vidas. Que Deus continue abençoando e fortalecendo, e em breve, em nome de Jesus, estaremos juntos como igreja para adorar o Rei dos Reis. Galera, boa noite. A palavra que eu tenho para deixar se encontra lá no Salmo 112, quando diz que o homem justo ele não teme mais notícias. O tempo que temos vivido tem sido um tempo difícil, é verdade, mas o nosso Deus continua no controle. Que a gente mantenha firme a nossa esperança. O nosso Deus continua no controle. Um abraço, em breve estaremos todos juntos. Valeu! Oi, irmãos, a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Que Deus continue abençoando seus lares, suas famílias, e que nós possamos continuar nos encontrando virtualmente nos cultos, na célula, que a gente continue levando uma palavra de carinho e conforto um para com o outro. Eu creio que tudo está no controle do Senhor. Eu sei que tudo está debaixo das tuas mãos e que Ele é o Senhor de todas as coisas. Que Deus continue te abençoando a nossa igreja que não parou, que a gente continue através da internet, falando do amor de Deus, falando do seu poder e tudo que Ele pode fazer na vida daqueles que acreditam nele. Eu creio, você também crê. Por isso estamos aqui, juntos, no nome de Jesus,
para levar o seu evangelho, para levar a sua palavra àqueles que precisam ouvir.